paz e a graça do Senhor Jesus seja com teu coração. Seja bem-vindo ao Conversas da Vida, que hoje, excepcionalmente, não vai acontecer em seu formato tradicional. Isso porque nós retornaremos na próxima sexta no formato de sempre, onde compartilharemos com você suas dúvidas, suas perguntas, suas dificuldades. Mas hoje teremos um momento bem diferenciado e especial que preparamos em estreia para abençoar o teu coração. Hoje teremos direções proféticas para este tempo. Nós preparamos este momento bem especial, onde eu estarei trazendo texto das Escrituras Sagradas para te edificar e te direcionar, firmado em experiências da nossa querida Isabelle Ramos. Então fique ligado, porque certamente você vai ser muito abençoado. Mas antes disso, nós queremos dar algumas direções para você. No próximo domingo que vem, nós temos a Santa Ceia, somente no culto das 18 horas. Isto porque pela manhã teremos a formatura do celebrando, então fique ligado. Santa Ceia não vai acontecer domingo 9h30 da manhã. Mas a Santa Ceia vai acontecer no domingo às 18 horas, celebrando uma grande renovação naquilo que Deus quer fazer em mim e você. Deus nos chama para uma missão impossível, então anima o teu coração. Domingo às 9h30 da manhã, venha para ser edificado, consolado e abençoado no Celebrando a Recuperação. E domingo às 18 horas, renovando o nosso pacto com Deus. Lembrando ainda você que você pode participar do Conexão Itinerante. Esse número, 998-902900, é só mandar mensagem no WhatsApp. Se você necessita de visita na sua casa, em oração, na sua empresa, escola, onde você precisar, vamos ungir sua casa, vamos orar. Se você conhece alguém que está com dificuldade de estar congregando na igreja, vamos lá numa operação resgate abençoada, orando, ministrando sobre essa vida e edificando. Enfermos e doentes também estaremos orando lá, diretamente nessas casas. Mas, se você tem alguém doente em algum hospital que você conheça, que você precise que ore, então nos comunique. Com autorização dos familiares, queremos estar orando em todos os hospitais da nossa cidade para cumprir a palavra do Senhor. Estive doente e foste me visitar. E queremos ali orar, ministrar e abençoar. Seja um instrumento da graça de Deus. Basta usar o nosso telefone do Plantão Pastoral, 998-902900, e ali mandar pelo WhatsApp uma mensagem explicando se você quer uma visita na sua casa, ou se você quer uma visita no hospital, ou se você quer que nós venhamos a procurar alguém que está afastado, distanciado. Estamos juntos, fazendo a obra do Senhor junto com você. Então, nós queremos que você participe como cooperador do reino de Deus e certamente você vai receber o seu galardão abundantemente. Queremos então, junto com você, dar início à prática desse texto. A Bíblia fala: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o bem, abstende de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Esse texto das Escrituras Sagradas, diretamente para o teu coração, fala: não desprezeis as profecias. Examina tudo, retende o que é bom. E neste nosso encontro hoje aqui, queremos transferir para vocês alguns sonhos, algumas revelações, algumas direções proféticas. Você vai examinar tudo, retenha o que é bom para o teu coração. Vamos então, antes, cantar uma canção, porque Jesus está voltando e estamos preparando o caminho para a vinda do Senhor. O Espírito Santo está fazendo isso e nós estamos nessa história profética com Deus. E bom ter você nessa conexão. Então, antes de começarmos, vamos cantar e adorar a Deus esta canção no nome de Jesus. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Vem, Jesus. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Vem, Jesus.
Vem Jesus, Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Vem Jesus, vamos Yeshua, desce, rasga os céus e enche esse lugar com sua glória. Queremos o teu reino, tua justiça, te preparamos um lugar pra reinar. Vamos Yeshua, desce, rasga os céus e enche esse lugar com sua glória. Queremos o teu reino, tua justiça, te preparamos um lugar pra reinar. A paz e a graça do Senhor Jesus seja com teu coração. Estamos aqui hoje com a nossa querida Isabelle sobrenome, Ramos. Isabelle Ramos. Isabelle eu já sabia. Está me faltando não. Eu não estou com tanta dificuldade assim não. Estamos aqui com a nossa querida Isabelle Ramos, que vai justamente hoje compartilhar com vocês. A Bíblia fala que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão sonhos. E até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito. Significa que a presença de Deus vem sobre as nossas vidas para trazer direcionamentos em toda a terra. Isso no Novo Testamento, na Nova Aliança. Está falando desse tempo que nós estamos vivendo. Deus falou pelos pais através dos profetas, a nós falou-nos pelo seu Filho Jesus. Então todo pensamento, todo sonho, toda visão tem que ser levada cativa aos pés do Senhor Jesus. Na antiga aliança, um profeta quando trazia uma palavra não tinha que ser questionado, era o profeta, era Moisés, era Jeremias, era Isaías, ele era o profeta e quem não respeitasse aquele profeta estava perdido. João Batista foi o último profeta. Acabou a safra de profetas trazendo revelação sobre o que Deus está querendo fazer na terra. E aí veio Jesus, que é o profeta. Agora todos nós ouvimos um único profeta, que é Jesus Cristo. Pastor, e o ministério de profecias continua existindo? Continua, mas não tem a mesma força da antiga aliança, porque, como eu te disse, na antiga aliança o profeta falava, não tem que questionar, nem julgar o profeta. Era um problema do profeta com Deus, qualquer coisa deslize que ele desse, era um problema de Deus, porque Deus estava autorizando aquele ser humano a ser o oráculo dele aqui na terra. Com Jesus Cristo, agora ele é o profeta. E a Bíblia fala, levando cativo todo pensamento aos pés de Jesus Cristo. Hoje, revelações, profecias, palavras, elas não têm a palavra final. Jesus continua tendo a palavra final. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então precisamos das Escrituras e precisamos do poder de Deus. Então nós, como referência nas Escrituras Sagradas, julgamos não o profeta, mas as profecias. Então falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Isso não podia acontecer na antiga aliança. Agora julgamos as profecias, levando cativo tudo aos pés do Senhor Jesus, que é o profeta. Portanto, nós somos guiados pelo único profeta, que é Jesus Cristo. Mas não, a Bíblia fala em Tessalonicenses capítulo 5, não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende o que é bom. Então, nós não desprezamos as profecias, porque as profecias continuam existindo. Palavras proféticas, direções proféticas. No Novo Testamento você pode ler e conferir isso nas Escrituras Sagradas. Não é invenção de um teólogo pastor. Se algumas igrejas hoje não estão vivendo isto, é porque não está vivendo o melhor de Deus das Escrituras Sagradas. Mas, por outro lado, nós não fazemos disso o nosso guia. Examinamos e retemos o que é bom. Por isso, levamos tudo cativo aos pés do Senhor Jesus. Por que essa introdução que eu estou fazendo, compartilhando com você? Porque hoje a Isabelle está aqui para compartilhar de algumas visões e sonhos que Deus deu ao seu coração. E você vai fazer o quê?
você vai fazer o que a Bíblia fala, vai checar no seu coração, na sua vida pessoal, na sua família, na sua igreja, se isso é ou não uma direção de Deus. E quem sabe Deus já não esteja falando para você e esses sonhos, profecias, visões não seja apenas uma confirmação daquilo que Deus está falando. Então seja bem-vindo aqui ao Estúdio Conexão Vida, que vai compartilhar com você das Escrituras Sagradas. E queremos orar. Pai, nós queremos dedicar este momento a Ti, um momento de sonhos, de visões, de profecias, e que Teu Espírito Santo possa falar profundamente a cada vida conectada junto conosco, na mesma inspiração. E queremos levar tudo isso cativo aos pés de Jesus Cristo. Amém. A bola é sua, Isabela. Então vamos começar, né? Há uns 7 anos atrás eu tive uma visão onde havia um caminho largo onde os cristãos andavam. Eu sabia que eram todos cristãos e eles andavam nesse caminho, bem confortável. Só que chegaria um tempo, no meio do caminho, ele se dividia em 2. E aí a pessoa tinha que escolher para qual lado ela iria. E eu conseguia ter uma visão de cima desses 2 caminhos, o que acontecia. De um lado tinha muita manifestação do poder de Deus, era algo realmente sobrenatural, de uma forma muito clara de que o Senhor estava ali, estava se manifestando. E do outro lado era muita destruição, era muito grito, muito choro, muita tribulação. E aí, quando eu fui orar, né, sobre esse sonho, sobre essa visão, o Senhor falou muito forte no meu coração que estava chegando um tempo onde os cristãos não conseguiriam andar mais confortavelmente, que haveria um tempo onde iria precisar de um posicionamento. E esse posicionamento, né, eles iriam ter que escolher se eles iriam realmente se firmar no Senhor ou nas trevas. Só que aqueles que se firmassem no Senhor, apesar de ser um tempo difícil, eles estariam sendo sobrecarregados, vamos falar assim, de uma forma boa, ia ter um derramar do Espírito Santo tão forte que eles não iam ser atingidos como aqueles que não... Mover sobrenatural. Mover sobrenatural. Então os dois caminhos estavam ao mesmo tempo, vivendo ao mesmo tempo difícil. Só que aquele que tinha o Senhor, ele vivia um derramar do Espírito muito diferente do que a gente já tinha visto. Se me permite interpretar, então, ver se está correta a minha interpretação. Nesses tempos que nós estamos vivendo, Deus está querendo realmente trazer um grande avivamento, um grande mover do seu Espírito. Isso não depende de Deus, porque Deus vai fazer. Em qual caminho você vai estar é uma escolha sua. Você poderá escolher buscar Deus, se posicionar em Deus nesses tempos de tribulações. E você vai ter experiências sobrenaturais com Deus. Realmente há um mover do Espírito Santo acontecendo em toda a terra. Ou você pode ficar indiferente, vivendo a sua vidinha, a sua rotina, vivendo para você, para a sua família, para o seu trabalho. Essa vida natural. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, não percebendo o que Deus estava fazendo em toda a terra. Assim será a vinda do Filho do Homem. Então, Deus convida você a uma escolha de um caminho estreito, de um caminho de confiança na graça, de um caminho de dependência e de comunhão no Espírito Santo, porque Deus está interessado em fazer a lei na sua vida. Então, os dias serão os mesmos para os 2 grupos. Um grupo vai ter experiência com Deus, o outro grupo vai continuar na sua religião, na sua religiosidade, sem ver o mover do Espírito Santo em toda a terra. Em qual caminho você escolhe? Em qual caminho você escolhe? Ela não pergunta. Caminho de Deus, já está escolhido. E esse sonho eu tive, essa visão, eu tive há uns 7 anos atrás. E o Senhor falava que estava chegando esse tempo. E aí quando foi em outubro de 2022, eu tive um sonho onde eu estava numa sala, como se fosse uma sala de conferência bem grande, bem bonita, com janelas de vidro, bem alta, e estava só eu e uma japonesa, acredito eu. E ela bem vestida, e a gente conversando sobre trabalho, e de repente eu solto uma frase dizendo, falando algo sobre propósito, né? Tem que ver com propósito, alguma coisa assim. E ela parou aquela conversa de trabalho e me perguntou com sede, mas como assim propósito? O que é um propósito? E aí eu comecei a ministrar Jesus sobre a vida dela, e de repente não era mais ela só. Era um grupo de pessoas, eram famílias inteiras, crianças, adultos, e de várias nacionalidades. E ali a gente fazia um círculo, eu sabia que eles tinham muita sede, eram novos convertidos.
E a gente tinha momentos de adoração, de louvor, de palavra, e ali existia um mover muito forte do Espírito Santo, muito forte, e um quebrantamento muito grande. E eu lembro que naquele momento eu fechei os meus olhos e eu fui agradecer ao Senhor. Falei, Pai, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito aqui, né? Muito obrigado por esse mover. E quando eu terminei de fazer essa oração, saiu um rapaz, que eu chamo, né, de alemão porque ele era alto e louro, e ele saía do canto dele e por alguma razão, não sei porquê, ele saía do meio do círculo e atravessava. E nisso que ele atravessou, ele esbarrou em alguém, perdeu o equilíbrio e caiu. E aí quando ele levanta, a gente percebe que ele havia esmagado um bebê, o filho de uma outra pessoa. E aí quando o pai desse bebê reconhece, vê que a menina estava esmigalhada, estava morta, ele se ira e aquele ambiente de glória se desfez e foi um ambiente realmente de confusão. E aquele homem indignado, né, que tinha perdido a filha, se jogou em cima do filho daquele louro alto e matou o filho do outro. E eu acordei com aquela cena na minha cabeça, na minha mente, e comecei a orar e pedindo a Deus interpretação. E o Senhor falou comigo que está vindo um tempo, um derramado espírito muito forte, algo que a gente ainda não viveu, porém é algo que se perde com facilidade se você não vigiar. Então a gente precisa, no momento que eu agradecer ao Senhor, eu que abaixei a guarda, né? Como já está feito, está pronto, consumou, acabou. E na verdade não. E o Senhor falou no meu coração, você pode ser grata, mas você tem que ficar em vigilância constante, porque aquilo que está sendo construído pelo Espírito, né, ele pode ser perdido, né, com um detalhe, com um esbarro. Então vamos ver se a minha sequência está bom. Há um tempo profético em toda a terra que Deus vai trazer para todos. Os tempos são difíceis, os dias são maus, e vamos remir o tempo, nos enchendo do Espírito Santo, como diz Efésios, está escrito em Efésios capítulo 5 isso, para que não venhamos a nos embriagar com vinho, mas nos enchemos do Espírito para resgatar o tempo perdido. E aí, Deus vai mover nesse tempo profeticamente. Você pode escolher estar no caminho de Deus, vendo Deus tudo acontecendo na tua vida, mover do Espírito, profecias, vendo Deus atuar em toda a terra, ou você pode ficar natural, vivendo a vida religiosa, sem ter uma interferência de Deus na sua vida. É a escolha de cada um. Mas para aqueles que entraram nesse caminho profético, tem que vigiar e orar, para não errar, para não entrar na tentação, para não perder aquilo que Deus está gerando nesse tempo. É muita vigilância, no sentido de que você tem que ter sensibilidade. A Bíblia fala em Tessalonicenses capítulo 5, não apagueis o Espírito. Não apague, não extinga, não destrua aquilo que Deus está acendendo. Então é muita sensibilidade nossa, e a sensibilidade nossa significa ouvir a voz de Deus, ter sensibilidade com a palavra, com o mover do Espírito Santo. E é nesse sentido que você pode, às vezes, acabar extinguindo, apagando aquele filho que Deus está gerando, aquele projeto que Deus está trazendo à luz, aquilo que Deus está fazendo de melhor na terra. Então, que você não se perca. É a correta direção? Sim, e quando a gente, né, se distrai e não vigia, a gente não só acaba com os nossos projetos, né, mas acaba influenciando a vida do outro, né, como acabou sem esbarrando, matou o filho do outro. Então, muitas das vezes a gente, né, mata muitas coisas que nem... E a palavra certa é essa, distração. Você não pode ficar distraído, porque dentro do caminho do mover de Deus, ficar distraído é voltar para o outro caminho, onde a morte e a destruição está acontecendo, onde você perde tudo. Então não se distraia, não se distraia com as coisas da vida naturais, coisas boas, coisas até que Deus fez. O grande segredo da vinda de Jesus, ele diz assim, será como nos dias de Noé, nós estamos falando. Comiam, coisa que Deus manda a gente fazer e abençoa. Casavam-se, coisa que Deus manda fazer e abençoa. Davam-se em casamento, trabalhavam. Então, olha só, são coisas naturais, coisas boas, coisas que Deus fez que podem sequestrar o nosso coração, distração. E aí podemos matar aquilo que Deus está querendo gerar. Isso mesmo. E aí, quando foi em janeiro de 2023, o Senhor me falou que aquela primeira visão... chegou o tempo, não está, antes só estava chegando, e ele ministrou no meu coração que esse é o tempo de posicionamento.
E aí eu comecei a ter vários e vários sonhos durante o ano de 2023. E eu vou compartilhar alguns, né, que tem relação com a igreja. Um dos sonhos que eu tive, eu estava em casa com a minha família, na verdade com a minha mãe, o meu filho, minha sobrinha, e o meu marido e meu irmão estavam trabalhando. E eu sabia que no dia seguinte haveria algo que seria a nível nacional, que aconteceria em todos os lugares, que seria como se fosse uma destruição, algo que deixaria de... toda a nossa vida comum deixaria de ser importante. Algo que aconteceria e a gente precisava arrumar nossas malas, porque no dia seguinte o nosso trabalho não ia importar, todo mundo estaria desesperado, era alguma coisa que vinha, vinha de fora, mas queria afetar todos os moradores, todo mundo, né? E a gente precisava se preparar antes que isso acontecesse. E aí eu sabia que eu precisava arrumar minha mala. E aí eu comecei durante o dia a arrumar minha mala, arrumar o do meu filho. E quando meu marido chegou e meu irmão chegou, eu ficava falando pra eles: vocês precisam arrumar suas malas, você precisa amanhã, não vai ter mais, né? Não tem amanhã. Nada disso daqui da terra vai importar. Você precisa arrumar sua mala. Eu lembro que meu irmão chegava muito agitado, falando do emprego, de funcionário, e eu ficava olhando aquilo e pensava: meu pai, amanhã não vai existir. Emprego não de funcionário. Né, porque ele na época ele tinha até uma empresa. E aí eu ficava: meu pai, amanhã não tem funcionário. Que ele ficava: será que o funcionário vai faltar amanhã? Meu Deus, amanhã não vai ter funcionário, amanhã não vai ter empresa. Eu sabia que iam fechar todos os comércios, que ia ser uma confusão que ia acontecer. E eu ficava: arrume a mala, e nada. E eles conversando de trabalho e de preocupações. E meu irmão falou um negócio que ele estava surpreso, como todo mundo hoje, né, sabe de tudo, não tem desculpa, né, porque um rapaz tão simples que passou lá na lanchonete e me falou de algo que tinha acabado de acontecer em outro país, e as pessoas hoje têm informação, sabem de tudo que acontece em todo tempo, até os mais humildes, até as pessoas, né, menos letradas, elas têm acesso à informação. E ele espantado com aquilo no sonho, e meu marido também não lá falando e pensando na questão da casa, né, que a casa era alugada no sonho, e ele ficava: quer ver que a gente vai sair amanhã, o rapaz vai cobrar multa, e depois quando a gente voltar vai cobrar multa de novo. E eu pensando: não vai ter advogado amanhã, não vai ter casa, a gente não sabe nem se vai voltar. E aquilo ali ia me trazendo uma indignação, que eu falava e ninguém me ouvia. E quando a gente sentou à mesa, nós três e mais o meu pai. E aí meu pai na mesa, ele começou a falar, que meu pai era muito ligado à política, e ele começou a falar: poxa, as pessoas têm tanta informação, mas não veem a verdade, né? Não conseguem enxergar. E ele falando no sentido de política, que ele defendia um partido e tudo mais, e aquilo me trouxe uma indignação dentro de mim, e eu falei com eles, mas o que mais me deixa indignada não é que as pessoas têm informação natural e não conseguem discernir o natural, é que a gente tem tantos sinais e não consegue discernir o tempo que a gente está vivendo. Mais importante do que um lar terreno é saber onde a gente vai morar eternamente. Você está preocupado com as coisas terrenas. E nessa hora eu olhava pro céu através de uma janela que tinha perto da mesa, e eu clamava, cantando ao Senhor: abra os nossos olhos. E nisso que eu clamava: abra os nossos olhos, vi um clarão dos céus, rompia naquela sala, naquele lugar. E na hora eles compreenderam, eu vi a revelação, né, através dos olhos dele. Eu entendi que realmente está muito próximo um tempo, né, a volta de Cristo, e a gente precisa se preparar para isso, né? A gente precisa se preparar para o caos que está para vir, para aquilo porque vão vir tempos difíceis. Mas o Senhor, ele é tão bondoso que para os filhos ele sempre avisa antes, porque ele tem o prazer, né, de instruir para a gente se preparar. Nem sempre ele tira a gente da provação, mas ele nos faz, né, nos preparar para que a gente passe por aquilo. E assim, eu via muita dificuldade de enxergar aquilo que estava diante dos olhos, né, aquilo que já estava claro, todo mundo sabia o que ia acontecer, mas não conseguia reagir porque estava muito focado realmente nas coisas naturais. E só o Senhor, só através do clamor, e eu creio que isso, assim, o clamor da igreja,
né, para estar pedindo para o Senhor abrir os nossos olhos, para que a gente consiga ver e ter a revelação do que isso significa, né? Não só ficar impactado ou, né, ter o medo, porque a palavra, quando ela é revelada, ela não é para gerar medo, ela é para gerar mudança de comportamento, ela é para gerar, né, preparação, porque eu creio que, independente do tempo difícil que esteja por vir, o Senhor, Ele já nos deu o que é necessário para a gente vencer, para a gente poder suportar, né, para a gente poder viver. A palavra de Deus diz em Apocalipse e em Coríntios, dois posicionamentos bem interessantes, que o sistema desse mundo cai em um dia, o sistema chamado sistema de Babilônia caiu num dia, e nós já tivemos algumas experiências aqui no Brasil, por exemplo, como que um sistema pode ser abalado num dia, em 24 horas, você pode ter todo o sistema econômico totalmente ferido, mas a Bíblia fala em Apocalipse que ele vai mudar num dia, tudo, de repente. E Corinto fala, sai dela, povo meu, não fique sequestrado por ela, porque ela cai, o sistema desse mundo cai. Você não pode colocar o seu coração nesse sistema. E é interessante nessa direção, faça a sua mala, se posicione, se apronte para uma grande viagem que Deus tem para o teu coração. Então, na verdade, a profecia ela vem para realmente nos ajudar a termos posicionamento, independente desse sonho, se ele é profético ou não, está na Bíblia. Mas independente da Bíblia ou não, você não sabe o dia da manhã como será. Se Deus quiser viver, faremos isso ou aquilo. Hoje eu estou aqui, amanhã pode estar todo mundo no meu sepultamento. Estão todos convidados se isso acontecer. Já que vai morrer, convida o povo, né? Eu não sei, não estou profetizando, estou dizendo, se Deus quiser viver, pode ser que não vivamos, e aí, se morrermos, somos dele. E temos que estar preparados, porque a gente nunca sabe qual vai ser o último dia, o último momento da nossa existência aqui nessa terra. Então, temos que estar sempre preparados. Se o sistema não vai cair, ou se ele vai cair, não importa. Eu e você temos que estar sempre com as nossas malas prontas, no que se refere à vida espiritual, à nossa eternidade. E é claro que o que ela está falando está bem alinhado com o livro do Apocalipse, que antes da vinda de Jesus, e na verdade com todo esse processo, num dia tudo desmorona, e que você possa estar firmado na rocha, que nunca se abala. E essa é uma direção profética para o teu coração. Amém. E aí um dia, eu em casa, meu filho havia dormido e eu fui almoçar, o prato pronto na mesa. E eu tive uma visitação do Espírito Santo naquele dia. Na hora que eu fui comer, eu não conseguia mais comer e eu acabei de joelho no chão. E o Senhor ministrou muito o meu coração. E em lágrimas eu levantei para procurar no livro de Isaías uma passagem, mas a primeira passagem que eu abri foi Isaías 32. E eu realmente senti como direção de ler. E quando eu comecei a ler, eu chorava, não entendia. Mas eu chorava e sabia que o Senhor queria me revelar algo através daquela passagem. Eu sabia que tinha algo do Espírito ali, mas eu ainda não tinha um entendimento, um discernimento. E eu lembro que eu falei até com uma amiga minha, liguei e conversei com ela. Falei, amiga, Deus me visitou e Ele quer ministrar algo ao meu coração em relação a Isaías 32. E aí passou um tempo, esqueci de Isaías, sou ser humano, falho, esqueci de Isaías, e um dia antes de dormir, o Senhor perguntou para mim, e Isaías 32? Falei, é verdade, vou ler de novo. Peguei para ler, falei, Senhor, eu estou quase entendendo, mas eu não sei o que o Senhor quer fazer com isso. Eu entender a letra, entender a história, mas o que se aplica na minha vida? Por que o Senhor está me revelando isso? Me explica, me ensina. E fui dormir, e como Ele gosta de me dar sonhos, Ele me deu um sonho explicando o que queria dizer Isaías 32. Nesse sonho, eu estava mais jovem, era adolescente, com algumas amigas, e a gente preparava uma dança para apresentar no colégio. E eu lembro que após a apresentação dessa dança no colégio, era um lugar bem, bem grande, num palco do colégio, apareceu uma menina, que ela estava com um cachecol azul, e ela ia na nossa direção, subia no palco e parabenizava a gente, dava parabéns e descia. Depois que ela saiu do palco, a gente se ligou que ela parecia muito com uma de nós, que também usava sempre um cachecol azul. E aí depois disso, essa menina, que chamava Lili, no sonho, ela ia para lá para trás e na frente da plateia
tinha os adolescentes e mais para trás tinham os jovens. Mas os jovens que estavam sentados eram como se fossem os da frente no futuro. E eles estavam dormindo, só que os jovens estavam dormindo. E eu lembro que essa Lily, ela passava um cachecol, deixava como lembrança no pescoço dos seus amigos que estavam dormindo. E ela deixava lá como lembrança e depois ia para um palco dos fundos e começava a cantar. Nisso, quando ela colocou o cachecol, as pessoas começaram a acordar. Ué, ela esteve aqui, ela está aqui, e reconheceram quem era a pessoa, né? Através daquela marca que ela tinha. E ela começou a cantar, e ela cantava muito bem. E aí as pessoas começaram a se emocionar, e todo mundo, né, parou para poder ouvir, todo mundo emocionado. E logo assim que ela acaba de cantar, ela tem uma visão. E ela via uma mulher sendo exaltada e com uma risada maligna. E ela entendeu que era um tempo de uma autoridade, né, sendo levantada, e que viria um tempo de opressão. E ela começou a gritar e começou a falar: parem de rir, é tempo de chorar, é tempo de clamar, parem de rir. E ela continuava falando dessa forma. E aí, quando eu orei, né, por esse sonho, o Senhor me trouxe um entendimento, e dentro desse sonho, na plateia, só tinha um adulto, mas como se tivesse as 3 gerações ali. Então tinha os adolescentes, né, mais jovens, mais novos, tinha os jovens e tinha um adulto mais velho, que era essa Lily também. Então ela estava no palco, estava na plateia, né, e tinha aquela senhora mais velha lá na frente. E o Senhor ministrou muito ao meu coração sobre geração. Então, a geração mais nova, muito distraída, dispersa, envolvida com entretenimento. A mais velha, adormecida. Então, eu entendi, os jovens, né? Eles estavam adormecidos, eles já tiveram uma experiência com o Senhor, já tiveram algum encontro, mas eles estão dormindo. Desconectados. E eles precisaram de uma pessoa se levantar e trazer esse, né? Compartilhar o que ela tinha para que eles fossem despertados também. E a geração adulta mais velha, ela estava ausente por conta das outras preocupações do trabalho, né, das atividades. Então elas não estavam mais presentes, né, ali. E ministrou muito o meu coração sobre esse tempo de clamor, porque Isaías fala: você, mulheres sossegadas, né? Então é tempo de despertar, é tempo... Estão vendo esse campo verdejante, está vendo, né? Vocês estão em casas festejando. Parem, vão lá e chorem, porque vai chegar um tempo. E ali ele profetiza realmente de um tempo de dificuldade. Mas ele fala: se vistam, né, com pano de saco, enfim, fala todo para você se humilhar e clamar antes que aconteça, até que venha o Espírito e te revista. Porque é quando você está revestido do poder, aí sim, você pode estar no deserto, mas ali você frutifica. A cidade pode estar nivelada ao pó, mas ali você vai estar, enquanto para quem está fora da visão, para quem está fora do Espírito, a cidade simplesmente está nivelada ao pó. Ela foi, né, ela está cheia de água, ela foi destruída, e para a gente que carrega a semente, é uma boa oportunidade, que a terra está molhada, e agora a gente vai poder, né, então acho que se antecipar, né, que o Espírito Santo tem falado, e o tempo do clamor para a gente não é tempo da gente se distrair, mas sim da gente clamar para que o Espírito venha sobre a igreja, porque se vier e a gente não estiver revestido do Espírito, a gente não vai suportar, a gente não vai conseguir, né? A palavra diz que no fim dos tempos ele teria que abreviar, porque senão, né, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Então a gente precisa muito do revestimento da palavra e do Espírito Santo nesses últimos dias. É estar atento. Até agora, as mesmas direções se repetindo de forma diferente. Que a pessoa esteja atento à voz de Deus, atento ao que Deus está fazendo. Que na sua geração, no seu chamado, você não se distraia, você não se deixe sequestrar, que você permaneça realmente levando aquilo que Deus determinou, a Arca da Aliança, a manifestação da glória do Senhor. Isso aí.
E agora já chega nos outros. Então, podemos dar um vírgula aqui, essa é para a liderança agora. Até agora foi para todos nós. E agora para que você que trabalha, você que é líder, você que é pastor, que entra em alguma área também, tem aqui mais duas para completar aqui esse momento. Então vamos lá. Eu tive um sonho com um casal de líderes, né, que eram muito influentes. E eu sonhei que eu encontrava com eles na rua e eles falavam que agora eles estavam felizes, que eles tinham se encontrado e na verdade eles tinham voltado para a religião deles anterior. E eles falavam que a igreja está muito desequilibrada. Ou não pode nada, ou pode tudo, e que agora ele encontrou o equilíbrio. E ali eu via que ele, na verdade, tomou esse posicionamento de voltar à sua antiga religião, né, voltar ao outro posicionamento, por conta de uma pessoa, de um amigo antigo que voltou a caminhar com ele. E na conversa do dia a dia, ele não tentava convencê-lo de forma clara, mas na conversa do dia a dia ele foi moldando, né, a vida desse rapaz, até que ele se posicionou em voltar à religião que ele estava. E ele falava de uma forma como se ele estivesse muito bem. E eu, nesse sonho, a gente ia para uma reunião de liderança da minha igreja, com os jovens, e ele ia também, e a gente via que era bem um afronto, ele ia também, e ele levava o tal amigo. E ele sentava lá ao chão, que estava todo mundo sentado no chão, e no meio daquela reunião de liderança dos jovens, ele veio e falou: estou aqui só para poder comunicar que eu estou muito bem, né, que eu vou sair porque eu me encontrei num lugar melhor. E você via que era uma forma de afronta, né? E a pessoa que estava do lado dele, o amigo, com aquele sorriso maligno, de vitória, né, de vitória, mas fazendo papel de bonzinho, né? Ah, não, eu tô aqui, né, como amigo, não sei o quê. E falava coisas assim, como se tivesse sendo bonzinho, mas a afeição era clara que estava com aquele ar. Eu venci, né? Era como se fosse o próprio maligno ali. E aí, ainda nesse sonho, eu caminhando na rua com um casal de amigos, que era também amigo em comum deles, e eu via que esse casal que andava com a gente, eles estavam querendo seguir essa outra liderança que já tinha ido pro engano. E a gente ficava, não, eles respeitavam muita gente, a gente ficava, não vai lá, você tá vendo que isso é errado, não pode. E eu lembro que durante muito tempo eu impedia, só que nesse dia que eu tava na rua com eles, essa liderança que foi pro engano, eles estavam até num evento religioso deles na rua, e eu via claramente que esse casal queria participar. E aí eu falava para não ir, mas na hora eu parei, eu falei com eles: não adianta você ficar comigo se seu coração está lá, você já se corrompeu. Não adianta você estar aqui só de corpo presente. Se você quiser ir, então vai. E aí quando a pessoa foi, realmente, seguiu aquela outra liderança, me veio uma tristeza muito grande no meu coração e eu chorava muito, eu chorava muito, muito, muito. E quando eu acordei, orei, e o Senhor ministrou meu coração sobre a questão do espírito de engano entrando na liderança das igrejas. Ela vem de forma sutil, estamos buscando equilíbrio, estamos buscando encontrar erros na igreja e, na verdade, sem perceber, né, abre porta para uma rebeldia, para uma volta ao passado, para misturas, né? Então, assim, e o ruim, o triste, é que quando chega na liderança, Satanás sabe que a liderança, ela tem um poder de carregar muito junto, né? Então, fere o pastor e resolver se dispersarão. Fere a liderança e aqueles que estão juntos cairão juntos. Isso aí. E esse sonho foi muito, assim, engraçado, que depois que eu tive esse sonho, eu entendi a questão de estar orando pela liderança. Eu não sabia se era específico com esses casais. E acabou que eu descobri que aconteceu realmente com esses casais também. Então... aí já não é sonho. Aí já realmente aconteceu. Fato. Aconteceu e eu não sabia. E fiquei sabendo, né, quando eu contei para a liderança, para alguns líderes da igreja. Então, assim, é um espírito de engano que tem rondado, né? A gente vê isso, modifica a palavra e leva para outro lado e dá um jeitinho. E, na verdade,
a Bíblia, ela é muito preto no branco, né? Sim, sim, não, não. E a moral da história importante é cuidado com as suas amizades, na verdade. Sim. Com quem você faz e o tipo de amigo que você faz. Sim. Isso é muito importante. Você tem que ser mais amigo de Deus do que dos prazeres. Mais amigo de Deus, da sua palavra, do que das filosofias deste mundo. Mais amigo de Deus do que o humanismo. O homem é no centro, o homem é o mais importante. Então, de fato, Jesus disse para Pedro: para trás de mim, Satanás, que não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Ou seja, a centralidade no homem, a centralidade numa amizade humana, a centralidade pode desviar você do seu chamado, da sua liderança, daquilo que Deus tem para você. É muito importante estar atento à voz do Espírito Santo de Deus e a não perder a amizade principal que você tem que desenvolver nessa terra, que é uma amizade com a presença de Deus. E aí, o outro sonho, né? Ele foi de uma pessoa da igreja que tem um cargo de confiança na igreja, então, de certa forma, também vamos botar uma liderança, uma pessoa de influência. E eu lembro que nesse sonho eu sonhava que essa pessoa tinha se desviado. Então eu acordava no sonho desesperada para poder chegar a essa pessoa, para poder falar: não se desvie. E eu chegava até ela e quando eu ia falar com ela, ela debochava de mim. Então, na verdade, já havia acontecido. Ela ria de mim e ela soltava uns palavrões e falava algumas coisas que eu me espantei. Falei: ih, rapaz, então o sonho já aconteceu, então ela já se desviou. E o que mais me deixava assim perplexa era a falta de temor. A forma que aquela pessoa que conhecia a palavra, que tinha um cargo na igreja, ela não tinha o temor do Senhor. E ela falava o palavrão mesmo como se em deboche, né, como afronta. E aquilo, e eu falava: isso é falta de temor, isso é falta de temor. Eu ficava indignada. E depois a gente aparecia na igreja, num culto onde essa pessoa subia para pregar. Desviada. E era como se ela fosse contar um testemunho do que tinha acontecido, né? Enfim, era algo que ela ia testemunhar. E eu fiquei com tanto medo do que ela ia abrir a boca para falar naquele culto. E eu lembro que eu fazia a introdução dela. E aí eu falava assim: essa daqui é a graça. Só que no nome dela não é graça. Só que no sonho eu introduzia ela como a graça. Enquanto eu falava: essa é a graça, e essa é a graça, eu estava em espírito de oração para que o Senhor convertesse aquele coração e não falasse. Só que enquanto eu falava que essa é a graça e apresentava ela, o pastor subiu no púlpito, interrompeu, e ele teve um direcionamento de Deus sobre arrependimento. E ele começou a falar que triste não é fazer algo errado quando a gente está fora, mas triste é a gente que faz tudo para Deus na igreja, mas com o coração sem arrependimento. E ele falava: Deus te vê, venham todos aqui na frente que precisam da graça de Deus, que precisam do arrependimento. Graça que leva a mudança, graça que não desvia do propósito. Né? Isso aí. E aí o Senhor falava muito comigo sobre a questão das pessoas, e eu via na frente, assim, no púlpito, as pessoas... Essa pessoa fazia parte da liderança também. Ela fazia parte... Por isso você recomenda esses dois casos para a liderança especificamente. Sim. É para toda a igreja, mas assim, pessoas que têm cargo e que mesmo assim está vivendo o seu chamado, a sua liderança daquilo que Deus tem. Porque a palavra de Deus diz que, na verdade, o fruto não é o resultado, né? Então, o fato de você ministrar, a pessoa se converter e seu ministério prosperar, não quer dizer que você esteja em Deus, né? Expulsei demônios, fiz e sai, eu não te conheço. Então, nem a confissão, nem minhas ações, elas determinam, de fato, a minha realidade espiritual interior. Isso aí. Senhor, não profetizamos, não expulsamos demônio, não fizemos muitas maravilhas. Nem tudo que me diz Senhor, Senhor, a minha confissão era que Jesus era Jesus. Jesus é o Senhor da minha vida. Mas essa confissão sem uma realidade interior, ela não tem fruto. Isso. E não tem o reconhecimento nem o respaldo dos céus. Então, temos que trabalhar, temos que liderar, mas sermos convertidos, nos arrependemos dos nossos maus caminhos.
vivemos os frutos para Deus. A primeira mensagem de Jesus, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, né? Então, assim, se a gente não tiver arrependimento, né? E o que eu vejo, assim, nesse sonho, é que trazia a realidade de pessoas que se escondiam atrás de ministérios, atrás de papel na igreja. E nesse sonho, no finalzinho, enquanto tinha aquele pessoal que ia se arrepender lá na frente, eu via pessoas no púlpito que não saíam do seu cargo para poder ir lá, mas se escondiam através de uma placa. Eu não sei o que era, mas era como se elas se escondessem atrás dos seus ministérios. E elas não iam ao arrependimento, elas tiravam assim para poder ver o que estava acontecendo, mas você via que elas estavam ainda infiltradas na liderança, nos ministérios, e vivendo uma vida sem arrependimento. Teria que haver arrependimento e mudança. Esse é o alvo, esse é o chamado, Deus. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, né? Não é só mudar a mente, é mudar o caminho também, a forma de se comportar e de se viver. Eu entendo que aquilo é errado, eu entendo que aquele não é a direção. Sim. Eu me arrependo, mas eu me converto também, eu passo a andar num outro caminho, numa outra direção. Sim. Então esse é um apelo também para aquele que você já alcançou o chamado, para você que tem a liderança, para você que já está vivendo aquilo que Deus tem para a tua vida. Arrependimento é a palavra. E porque vem graça de Deus para isso. É perdão do que foi feito, para restaurar. A graça não te deixa no lixão. A graça não te, como alguém disse, a graça não te deixa na graxa. A graça te purifica da graxa e te faz realmente viver uma vida limpa diante de Deus. Como diz em Tiago, a palavra é como um espelho para a nossa vida. E o fruto, né, que Jesus adverte que a gente precisa ter, que a gente vai conhecer pelo fruto, na verdade é o fruto de Gálatas, né? Então, será que eu tenho o fruto do Espírito? É isso que vai te validar como cristão. Não é o que você faz de ministério, mas é quem você vive, quem você é, o seu caráter. Porque a religiosidade não leva ninguém para o céu, nem o que você faz, né? Mas sim o nosso arrependimento e reconhecimento de quem Deus é na nossa vida. E aí vai o último que eu não posso gravar. Tem um que não pode ser gravado aqui agora. Então vamos encerrar esse nosso ciclo aqui. Tem coisas mais particulares, nós queremos orar. A Bíblia fala que quando nós oramos de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouve em tudo. Aí você pode dizer assim para mim, pastor, mas será que esses sonhos todos, essas visões todas, elas são proféticas, são de Deus? Será que isso é o Espírito Santo? Vou virar ao contrário. Mesmo que não fosse, tudo está escrito na Bíblia que foi falado aqui. Então não tem nada que não esteja de acordo com as Escrituras Sagradas. O alerta de Deus para você, o alerta de Deus para a igreja, é para deixar que a graça do Eterno venha. O que é a graça? É Cristo fazendo em nós aquilo que nós não conseguiríamos fazer naturalmente. Deixar que a gente fique livre de quê? Das distrações. Livre de quê? De realmente nos desviarmos do nosso chamado, do nosso propósito. De escolhermos o lado certo, que é o lado do mover de Deus em toda a terra. Então vamos orar. Pai, nós queremos invocar o nome do Teu Filho Jesus e colocar todo esse compartilhar, Deus, de maneira profética com o Teu povo, com os pastores, com os líderes, com os obreiros, com aqueles que estão chegando agora, Deus amado, para que nesse último tempo, Deus, antes da Tua vinda, que todos nós tenhamos realmente as nossas malas aprontadas, a nossa vida aprontada, Pai amado, para vivermos aquilo que Tu tens nesta hora e que possamos escolher o caminho do mover do Teu Espírito, o caminho das profecias, o caminho da Tua unção, da Tua mão estendida fazendo milagres, sinais e prodígios, e que não venhamos a nos distrair para perdermos aquilo que temos ganho, perdermos aquela criança gerada pelo Teu Espírito. Nos traz graça também, Deus, para não desviarmos com as amizades, Pai, que não nos levam para a Tua presença, com amizades que nos desviam do Teu caminho, da Tua palavra, da Tua santidade, com amizades que são humanistas, que o homem é mais importante, se é bom para o homem, então isso que é importante, se é bom para a pessoa. Tua palavra nos diz que Teu Filho Jesus veio morrer para que nos voltássemos para Ti. E Satanás só compreende as coisas que são dos homens, essa filosofia satânica, essa doutrina religiosa satânica, onde o homem é importante, aquilo que é feito para o homem, para que o homem se torne uma pessoa melhor, mas não centrada em Deus nem na palavra, Pai amado. Que Teu Espírito Santo venha trazer arrependimento e conversão a todo o Teu povo, Deus, a liderança, aqueles que se levantam no Teu nome,
como a tua filha bem lembrou, o sermão do monte, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade. Muitos me dirão, Senhor, em teu nome pregamos, profetizamos, fizemos maravilhas, e vão ouvir a voz, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? Tudo aquilo que a tua palavra determina, Pai. O céu e a terra vão passar, mas a tua palavra permanece para sempre. E para tudo isso, Pai, existe graça que nos leva a viver uma vida arrependida, convertida e mudada. Que seja assim com a tua igreja, que seja assim com o teu povo, Deus amado. Que nesses dias não venhamos a nos distrair, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que o nosso coração não fique preso ao sistema deste mundo, que cairá num dia. E a tua palavra diz, foge dele, povo meu, para que não venhamos a ficar debaixo do juízo que este mundo e o sistema vai receber. Que possamos viver o teu reino, viver a tua presença, viver a tua glória, Pai. Essa é a nossa oração, Pai amado. Pedimos graça e misericórdia para todos nós, Pai amado. E pedimos a tua bênção e a tua graça para aqueles que conectam conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Isabela Ramos, nosso muito obrigado por sua participação. Eu quero falar que ela veio me ajudar também, porque nós já havíamos feito a gravação de algumas dessas aqui. Está sendo repetida por falha técnica dos estúdios Conexão Vida, mas graças a Deus está tudo restaurado. Um abraço para sua mãe, mulher de Deus abençoada, coração que segue a Miriam, um abração, que Deus te abençoe rica e abundantemente e continue recebendo mais de Deus para compartilhar. Amém. Deus te abençoe rica e abundantemente. Queremos cantar, finalizando aqui, uma canção em adoração a Deus. Termine adorando conosco, mas antes, lembrando a você que no próximo domingo, então, nós temos a Santa Ceia somente no culto das 18 horas. E o Celebrando a Recuperação vai trazer testemunhos e transferências abençoadíssimas para o teu coração. Então fique ligado neste mover do Espírito Santo, renovando o nosso pacto com Deus no culto às 18 horas com Santa Ceia. E domingo, 9h30 da manhã, não teremos Santa Ceia, mas vamos receber essa transferência abençoada. Esperamos por você neste próximo domingo. E outra coisa bem importante. Deus quer que você siga a palavra escrita na Bíblia para você se edificar orando na linguagem sobrenatural da oração. É um dom do Espírito Santo. Se você ainda não tem, peça para fluir nesse dom, línguas estranhas ou linguagem sobrenatural da oração, porque Deus vai ampliar na sua vida o mover dele para a sua família e em nossa igreja. Está na hora de um mover sobrenatural. Intensifique propositalmente estas orações na linguagem sobrenatural, porque Deus quer orar em você e através de você. E antes de cantarmos a nossa adoração, mande também para nós, se você não está recebendo o nosso informativo, o seu nome dizendo, quero receber o informativo. Enviaremos todos os nossos links de cultos, vídeos e todas as programações que vão edificar e abençoar o teu coração. E agora sim, vamos terminar cantando essa canção, Ora Vem, Senhor Jesus. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas,
eu entrar, eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar o Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes, estou só te esperando, estou só te esperando. Vem, vamos dançar o Maranata, tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Bom ter você conosco neste espaço do Conversas da Vida. Sexta-feira que vem, se Deus quiser viver, vamos ter, junto com você, ao vivo, Conversas da Vida. Vamos compartilhar direções proféticas, vamos ouvir as suas dúvidas, responder as suas perguntas, e você estará participando conosco. Obrigado e Deus te abençoe. Até o próximo.